Que a graça e a paz do Senhor esteja com os irmãos. Amém. Estou grato a Deus por mais esta sexta-feira. Graças a Deus. Que Deus preparou para que, juntos no mesmo Espírito, na mesma comunhão, nós pudéssemos participar desse culto de adoração a Deus. Sexta-feira eu não estive aqui, mas tive saudade. Olha aí, isso é bom. Só não vim porque eu tinha um aniversário, e era o aniversário do meu filho, não tinha como não ir, mas quase que eu furei lá. Isso é porque ia ser na minha casa, né? Glória a Deus. Queridos, Deus sempre tem algo bom e especial para cada um de nós. Deus nunca tem algo pela metade, nem pouquinho. A medida de Deus, ela é sacudida, é transbordante, é coisa boa. Deus, ele faz mudança, ele transforma a vida das pessoas de uma forma tremenda. E nós precisamos sempre estar glorificando a Deus, mesmo em meio aos momentos difíceis. Quando eu ouço o pastor Nivaldo falando aqui do processo, da onde chegou, só as mãos de Deus. Um dia desse eu estava testificando em nossa igreja, e eu estou no Evangelho desde os 9 anos de idade. Eu já era batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo, e atravessa-se um processo para que Deus te levante, para que Deus te aprove. E uma certa ocasião eu estava em uma reunião de obreiros, há uns 20 e tantos anos atrás, e uma pessoa, ela se manifestou e disse assim: o irmão Reinaldo é um endemoniado, no meio dos 80 obreiros. Eu curvei a minha cabeça, alguns olhou para mim, né? Ou será ser endemoniado? Será que é? E aquilo eu não esqueci. Passou-se aproximadamente uns 23 anos, essa mesma pessoa, uma certa ocasião, tocou a campainha da minha casa e disse: pastor, eu preciso da sua ajuda. Quando ela disse isso, eu lembrei que um dia essa mesma pessoa tinha me colocado como uma pessoa endemoniada e estava pedindo a minha ajuda. Isso 11 horas da noite, na hora que eu estava descansando a minha beleza. E por muitas ofensas, ontem essa mesma pessoa me ligou e disse: como eu não deveria ter machucado vocês, eu não sabia que um dia eu ia precisar tanto da sua ajuda. Eu disse para ela: a vida é como uma roda gigante. Horas você está lá em cima, horas você pode estar lá embaixo, mas dependente disso, você precisa levantar a sua cabeça e glorificar o nome do Senhor. Quando você estiver lá em cima, nunca pisar ou humilhar quem esteja lá embaixo, porque a roda pode virar, e a hora que você estiver lá embaixo, você pode estar precisando de alguém que esteja lá em cima. Deus exaltou a minha vida no decorrer desses 25 anos.
E eu glorifico o nome santo do Senhor. E provações eu não quero fazer comentário, porque você sabe que para você ser aprovado, você precisa ser provado. E tem hora que Deus ele aperta a porquinha do parafuso até o ponto de espanar. Se você gemer, a porquinha afrouxa um pouquinho. Vocês estão entendendo o mistério da porquinha, do parafuso? Aí ele afrouxa um pouquinho e você para de gemer. Mas não é bom gemer, porque ele vai voltar a apertar. Se ele apertar, você não gemer, ele fala, esse está pronto. Se você gemer, ele vai só, é um vaso quebrado, ele faz, a hora que ele vai modular, você reclama, ele para, depois ele quebra de novo, e sucessivamente. Deus é poderoso para mudar qualquer vida, qualquer situação. Ao decorrer deste tempo na presença de Deus, eu não vi tudo e não verei, mas eu já vi coisas que Deus faz, que é tremendo. Só quem crê, só quem confia no poder de Deus. Nós vamos para a Bíblia. E antes de eu ler aqui o versículo, não abra só a Bíblia, não, só vou ler aqui só uma linha da Bíblia para nós decorrer o texto. O menino, né? Esse menino ele passava às vezes na minha casa, desse tamanhozinho, e a Bíblia era maior do que ele. Queria ser gente de qualquer jeito. E estou muito grato, não sei quantos anos, talvez uns 15, 18 anos que eu não via, nem sei quantos anos, já tem barba, já está velho, né? Mas estou muito grato, assim como o pastor está grato em vê-lo, o irmãozinho, não é mais irmãozinho, era aquela época. A única coisa que estragava ele era que ele era amigo do Genivaldo. Deve ser amigo ainda, né? E quem é amigo do Genivaldo é doido também, né? Mas Deus vai dando graça para vencer. Glória a Deus. O texto que eu quero... Quantos conhecem o Genivaldo aqui? Pelo amor de Deus. Eu conheço o Genivaldo há muitos anos. Incentivei ele a casar com a Geni. Eu morava na casa da Geni há uns 20, eu só estou falando de 20 e tantos, mas a pessoa está velha, né? E ele mudou até de igreja na época para casar com a Geni. Não sei se fez um bom negócio, coitado da Geni. E trabalhou comigo há alguns anos, aguentei ele, e é um menino que eu amo de paixão, é aquele jovem, graças a Deus, não tem tempo ruim. O texto que eu vou ler diz assim: naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. Livro de Esther, capítulo 6. Eu não vou decorrer o texto nem a história. Primeiro que eu não gosto de pregar contando a história. Eu gosto de ir falando aquilo que Deus vai colocando no meu coração dentro do texto e do contexto. Você não vai encontrar aqui no livro de Esther o rei Assuero, o Assuero, você vai entender o mesmo. Ele perdendo o sono em outra situação. Mas esse caso é um caso específico, porque Deus precisava dar o livramento a um povo, mais precisamente a uma pessoa, a Mardoqueu. Tudo isso aconteceu pelo fruto do jejum e da oração. Então você vai entender esse comentário, desde que hoje eu também não estou assim inspirado para
fazer aquela mensagem eloquente, avisada. E nós estamos com o corpo cansado, parece que o espírito fica meio abatido. Não é que eu estou triste, não. É que você fica cansado, porque o corpo não reage. Um corpão desse tamanho é mais difícil de reagir. Mas eu estou tão grato por estar assim, que você vai, bom que você vai entender o que Deus está falando através dessa palavra. Tem dia que ele está inspirado, né? Glória a Deus, eu estou inspirado, mas não estou para movimento, né? E nem estou também para fazer muito movimento, não. Estou quase igual o Batista. Isso é uma bênção pura. Deus precisava dar o livramento ao judeu, a Esther, a Mardoqueu. E de que maneira Deus iria entrar numa causa ou em uma situação a qual Amã ele pretendia matar os judeus? A Bíblia deixa tão claro: Amã era um segundo homem do rei, e se o rei desse ordem, era ele que eliminava. E ele estava do lado do rei e não gostava de Esther e não gostava de Mardoqueu por ele ser judeu. Ele fez uma forca para matar o judeu, para matar Mardoqueu. Só que, ficando Mardoqueu sabendo da história, comunicou a Esther. Esther era uma filha de criação, de filha original de um tio de Mardoqueu. Então Mardoqueu o pegou como filha para criar, e quando as moças foram levadas ao rei, ela foi uma e ele acompanhou. Só que Mardoqueu ele não teve acesso ao palácio como alguém importante. Ele ficava lá, à porta do palácio. Só que quando Deus quer fazer algo, olha como Deus vai trabalhando. Chegou até Mardoqueu que duas pessoas estavam fazendo uma conspiração para matar o rei. E Mardoqueu anunciou a Esther que tinha acesso, nem sempre o acesso livre ao rei, tinha que chegar o seu dia, a sua hora, e tinha todo um mover lá do rei, que eu não vou nem explicar, também não estou lembrando corretamente para explicar, mas vocês não estão entendendo, né? A da rainha. Esther solicitou que o povo entrasse em jejum e oração, para que Deus tomasse uma providência sobre a questão da inveja e do ódio de Amã. Eu vou parar um pouquinho aqui para você entender o efeito do jejum e da oração. Já foi comentado aqui hoje: se você não orar, meu irmão, e não jejuar, vou falar um popular, a casa cai. Você só consegue se manter em pé por intermédio da oração. Você só consegue manter uma vida espiritual ativa por intermédio da oração e o jejum. É até o que o Espírito Santo coloca em meu coração: existem pessoas que querem ser prósperos e abençoados através da oração. Não. Você vai ser próspero, abençoado através de dizimar, de ofertar a casa de Deus. Não ore para você, para Deus repreender o devorador, não, que não é oração. A Bíblia diz que é o dízimo. Você oferece à casa de Deus, aí o Senhor se encarrega de repreender o devorador da sua vida. Eu só estou entrando porque é uma engrenagem a palavra, porque às vezes a pessoa ora para que Deus faça: Senhor, eu quero ser próspero, eu quero ser abençoado. Eu só gostaria de dizer para você, irmão, só para animar, não é aumentar a sua fé e nem acrescentar. O que acrescenta a fé é ouvir a palavra de Deus, dar ouvido à palavra de Deus. Um certo dia eu coloquei no meu coração
E eu disse, a partir de hoje eu quero dizimar 12%, é 10%. Ah, minha irmã, vou te falar uma coisa, não vou falar porque eu não tenho muito tempo, mas Deus mudou a minha situação. Sabe uma pessoa que andava não vou desmerecer ninguém, tanto que eu não conheço o carro de ninguém, mas andava com um carrinho velho financiado. Quando eu comecei a apresentar a Deus, Deus mudou tanto a minha situação que eu cheguei a ligar na fábrica da Ford, lá no Pernambuco, para aquele lado lá, e solicitar um carro de 65 mil zero. E ainda deixei bem claro, eu não quero que ninguém ande antes de mim, eu quero ser o primeiro, a não ser o que vai colocar na cegonha é aquela carreta que transporta, o que vai colocar e o que vai tirar. É só para você entender que Deus honra quando você planta, você colhe. Não sei da sua vida, não sei da tua história, mas não deixe o inimigo impedir você de dizimar a casa de Deus, não. Depois de um ano que eu tinha ligado lá, saiu um outro novo, que é o EcoSport, um carro importado, fabricação, acho que é Alemanha. Eu falei, já não quero mais esse, liguei e falei, agora eu quero um desse novinho. Então Deus tem coisa grande, não é que eu sou melhor não, porque eu sou representante do reino de Deus na terra. Mas vamos para a palavra, você já entendeu o recado? Glória a Deus. Queria falar assim, você já entendeu o recado, seu mão fechado, né? Mas não vou falar. Isso não pode falar, eu sou pastor da igreja, seu mão de vaca. Não falo. Né, pastor? Posso falar, tem que falar lá na nossa igreja. Glória a Deus. Mas aqui eu não falo. Deus trabalhou na vida de Mardoqueu por intermédio de uma leitura. Quando o rei Assuero foi dormir em uma determinada noite, ele rolava na cama para lá, rolava na cama para cá, e não conseguia pegar no sono. De repente ele solicitou que alguém trouxesse um livro para ler para ele. E aí o leitor, a pessoa que estava lendo o livro, leu uma história da seguinte forma: 2 homens conspiravam contra o rei para o matar, mas foi alertado por um homem que vivia à porta do palácio, chamado Mardoqueu. E quando a pessoa estava lendo ao rei, ele falou: peraí, Mardoqueu salvou a minha vida, eu iria ser morto se ele não alertasse ou solicitasse alguém que me alertasse. Porque ele chegou, ele está lá, ele fica lá embaixo, come o que dá e, pois cara, precisa ser feito algo para que retribui a ele pela minha vida. Vocês estão entendendo, irmão? A questão desta palavra era: Deus precisava agir naquela noite para livrar Mardoqueu de ser morto no dia seguinte, porque Amã já havia projetado, a forca estava preparada. O rei pediu que chamasse Amã e dissesse: Amã, espera aí, o que faria um homem a qual o outro salvou a sua vida e a qual o rei gosta tanto? Amã queria tanto ter um lugar de destaque, que quando o rei Assuero falou que o que poderia ser feito a alguém que o rei devia uma gratidão, ele falou: esse cara, igual Roberto Carlos, esse cara sou eu. Entrou na mensagem, né? Roberto Carlos, não. Glória a Deus, não liga não. Eu sou sempre assim, sempre fui assim, vou continuar sendo assim. Glória a Deus, o importante é que você entenda. Aí Amã disse o seguinte: eu já vou dizendo logo, olha,
esse homem merece andar no cavalo do rei, vestir as vestes do rei, o anel do rei, e pegar um dos inimigos e sair puxando o cavalo pela rua, dizendo: esse homem aqui é o homem que o rei admira, o homem que o rei dá na sua vida. Então o rei disse à mãe: então você, amanhã cedinho, pega Mardoqueu. Ah, meu irmão, ele odiava Mardoqueu. Pega Mardoqueu, coloca no meu cavalo, coloca as minhas vestes, meu anel, e sai puxando pela rua, dizendo: esse é a música do Roberto Carlos, esse é o cara que deve ser exaltado, Mardoqueu. Tudo o efeito do jejum e da oração. Agora você vai entender que eu tenho 5 e pouco minutos, o desfecho dessa história. O seu adversário, quando eu falo de seu adversário, eu não me refiro à pessoa. Para que você entenda melhor, as adversidades de problema que às vezes nos cerca, suponhamos que é uma forca, parece que nós olhamos para a situação e não vemos uma saída. Você olha para um túnel e não vê uma luz. A sua mente trabalha, você não vê a solução, você não encontra a resposta. Glória a Deus. Mas eu gostaria sobre esta palavra profetizar sobre a tua vida. Eu poderia sair desse púlpito pulando, rodopiando, falando em língua, colocar a mão sobre a sua cabeça, ou ir correndo até lá atrás e voltar e não acontecer nada, como às vezes acontece por aí. Mas como profeta de Deus, e sobre esta palavra, a forca que estava preparada para a sua vida servirá para os seus adversários, porque eu profetizo sobre a tua vida há uma vitória de Deus, porque Deus pode realizar um milagre na sua vida e mudar a sua história. Uma história que quanto tempo você está vivendo? Uma vida de quanto tempo você está atravessando e não tem encontrado resposta? Talvez você entre num lugar desse como hoje, até com poucas pessoas, um culto de sexta-feira, dia de estar em casa comendo pipoca, assistindo o ratinho, mas você está aqui para ouvir a voz de Deus e entender que o seu adversário cairá por terra, porque Deus te levantará. Hoje surgirá uma luz sobre a tua vida e é uma mudança de história, porque é isso que Deus faz. Aleluia. Talvez você está cansado até de ouvir pessoas dizendo: ah, Deus vai mudar a sua vida, vai mudar a tua história. Ele ganhou, conta uma história, dou risada, mas esta palavra, ela não sairá daqui vazia nesta noite, mas ela vai ao teu encontro e a mudança de história. Assim como Deus tem feito na vida de muitos, chegou, o Senhor manda te dizer, chegou a tua hora, é hora que Deus te desperta, para que você ande em novidade de vida. Glória a Deus. Eu quero ler um texto aqui, se eu encontrar, é só para completar o meu horário aqui. Glória a Deus. Deus me leva a este verso, a este versículo. É interessante. É Isaías. Glória, glória a Deus. Você vai entender esta mensagem. Talvez a forma que eu costumo ministrar, sempre alegre, eu tenho motivos, né, irmãos? E um dos motivos é porque eu sou bem casado. Olha aí, Glória a Deus. Glória a Jesus. Oh, meu Pai. Eu vou fazer igual, irmão, revela onde está. Preste atenção nesse texto.
revelam, vai ler Bíblia. 43. É muito conhecido, mas ao decorrer aqui da mensagem, o Espírito Santo falou assim, lê, né? Até que acabou o assunto do outro assunto, eu vou ter que ler aqui, né? É de Deus isso aqui, preste bem atenção, meu irmão. Mas agora sim diz o Senhor que te criou Jacó e te formou Israel, não temas porque te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Glória a Deus. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E pelos rios eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás e nem chama arderá em ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, te dei o Egito por teu resgate e te observa por ti. Aleluia, presta atenção nesse texto. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, diz o Senhor, quem me impedirá? Lembra desse outro versículo aqui? Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis antiga. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz de Deus sobre a glória. Glória a Deus. Deus tem coisa nova. Não olhe para trás. Eu quero que em nome de Jesus você coloque o passado de Senhor. Eu não quero saber dessa vida que eu estava levando, dessa turbulência. A partir de hoje, há aqui uma mudança de história. Eu não vou dizer como se ouve dizer por aí, olha, Deus está te mudando o seu cativeiro. Espera, meu irmão. Se Deus está mudando, você está tirando um cativeiro e colocando outro cativeiro, no lugar de prisão. A palavra correta que Deus manda é: Deus está te tirando do cativeiro para uma liberdade. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, pastor, por confiar mais uma vez em nós. Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe os irmãos. Até a próxima sexta. Glória a Deus.